Quem me conhece sabe que eu cultivo um gosto antigo pela música, né? É muito mais dom do que talento, confesso. Comecei a aprender música aos 8 anos de idade. Primeiro violão, depois teclado, depois a sanfona, que era do meu avô paterno. Depois disso comecei a tocar em banda, alguns conjuntos, e com o tempo eu percebi que quanto mais eu estudava música, mais eu percebia a necessidade de que, para tocar bem um instrumento, você precisa conhecer bem os outros instrumentos. E depois percebi que na medicina isso não é muito diferente. Fui para a Escola Paulista de Medicina, então Escola Paulista de Medicina, atual Unifesp, cursar biomedicina, ciências biológicas, modalidade médica. E depois disso veio mestrado, doutorado, a formação em medicina, depois disso residência em clínica médica e nefrologia. E eu fui me aprimorando, me aprofundando. E quanto mais eu me aprofundava num assunto específico, mais ficava latente uma questão de que algo ia se esvaziando ao longo da minha formação. E essa percepção passava também pela questão dos colegas. Percebia que alguns alunos entravam no curso de medicina, e ainda fazem, já oftalmologistas, ortopedistas, cardiologistas, hematologistas. E eu percebia que eles praticamente ignoravam as questões médicas gerais. Ignoravam a clínica médica, a cirurgia geral, a pediatria, a obstetrícia, a ginecologia. Aquilo tudo parecia um obstáculo para eles conseguirem algo maior, que eles já estavam predestinados. E isso, com certeza, comprometia a formação do médico. Esses meninos perdem a grande oportunidade de construir um alicerce firme dentro do conhecimento médico. E com isso, hoje foi me dado o desafio, dentro da Faceres, de presidir aulas de raciocínio clínico em clínica médica. Há alguns anos já venho com esse desafio. Além disso, tem um outro desafio, que é atuar como diretor técnico de um hospital terciário geral. E isso me propicia conviver com alunos, residentes, médicos em formação. Isso me torna mais clara a percepção de que o jovem médico sabe e quer saber cada vez mais de cada vez menos. E quem perde com isso é o paciente. Vamos retomar a questão da música, né? Vamos imaginar uma orquestra só de solistas, exímios solistas. Uma orquestra onde todos executam a sua performance de maneira exímia, mas eles não conseguem se ouvir, eles não sabem se ouvir. E é mais ou menos isso que acontece dentro dessa medicina especializada, quando o médico não tem uma boa formação médica geral. Ele acaba perdendo a oportunidade de ver o indivíduo como um todo. Além disso, tem uma questão intrigante também, social, né? Na sociedade, quantas vezes vocês já não ouviram alguém falando: meu cardiologista é fulano, meu neurologista é cicrano, minha endocrinologista é beltrana. É mais ou menos como se a pessoa dissesse: eu tenho uma banda
E o guitarrista é o Slash. O contrabaixista é o Paul McCartney. O tecladista é o César Camargo Mariano. E o percussionista é o Carlinhos Brown. Maravilhoso, lindo, né? A ideia é linda. Porém, eles nunca tocaram juntos. Eles nunca ensaiaram juntos. Eles sequer têm o mesmo estilo musical. Eles nunca se conversaram. E se a gente traz isso para a realidade médica, a gente percebe um desarranjo. A questão aí não é desmerecer o especialista. Ele tem seu momento de brilho, ele tem seu momento de solo, e que só ele consegue resolver aquilo. Porém, se ele consegue concatenar com as demais peças dessa assistência, com certeza esse solo vai sair muito mais harmônico. Durante a recente pandemia, eu tive uma experiência bastante intensa. Eu fui responsável pela enfermaria do Covid no hospital onde eu trabalho. Foram aproximadamente 1.250 altas hospitalares. E ali ficou claro para mim a importância do especialista. Ele é essencial. Porém, ele era escasso. Faltaram pneumologistas, faltaram intensivistas, faltaram infectologistas. E, naquele momento, o mais importante era a compreensão do todo. Era a percepção de cada sinal no paciente para um momento de gravidade. Era a harmonia entre equipe médica e equipe assistencial. A equipe que ficava por trás, estudando cada novo estudo que saía, cada novo conhecimento médico que saía para essa doença desconhecida. Ali não havia espaço para solos. Ali só havia espaço para a orquestra como um todo. E as evidências na literatura brasileira reforçam isso. Não é só a vivência no hospital que mostra isso. Cada vez mais se sabe que um conhecimento médico geral, firme e estruturado, promove a formação de melhores especialistas. E o próprio Conselho Federal de Medicina, em suas diretrizes, apontam para nessa direção. As diretrizes de atenção primária apontam nessa direção. E não estamos falando de algo nostálgico, antigo. Nós estamos falando daquilo que realmente faz a diferença para o paciente. Daquilo que muda a história natural de vida daquele indivíduo. E o que estamos perdendo quando perdemos a cultura médica geral na nossa formação? Estamos perdendo a capacidade de raciocínio clínico, estamos perdendo a capacidade de formular hipóteses diagnósticas, estamos perdendo a capacidade de percepção de padrões de doenças. Estamos perdendo o paciente. E, no final, o paciente não quer um médico que conhece tudo do seu glomérulo. Ele quer um médico que conhece muito dele como um todo. E retornando à questão da música, um instrumento não faz o músico faz o instrumento. E quando a gente leva isso para a medicina, a gente sabe que a especialidade não faz o médico faz a especialidade. E se fosse para deixar uma mensagem para os médicos que estão em formação, para os alunos de medicina, para os residentes que estão me ouvindo, né, eu diria, não abram mão da formação geral. É um momento único, onde você pode conhecer
e se estruturar como médico. Não percam, é uma oportunidade genuína, é um momento genuíno. Talvez lá na frente você não tenha tempo para isso, para essa construção. É o momento de você conversar com colegas de outras especialidades. Converse, troque ideia. O conhecimento nunca é vão. Aprenda outros instrumentos. Se exponha a outras situações. Estou eu aqui agora nessa situação. Não abram mão desse momento único. E quando a gente tem a visão do todo, a música acontece. Muito obrigado.